Aleluia, graça e paz, mais uma vez, meus irmãos. Vamos nos acomodar para nós darmos início ao culto desta manhã, para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Santo Deus, neste momento nós estamos aqui reunidos em Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Nós Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã, pela oportunidade de vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo, para louvar, para bendizer o Teu santo nome. Nesta manhã nós clamamos que o Espírito do Senhor que habita em nós, que Ele possa se mover, que Ele flua em nós e através de nós, que Ele nos conduza em todas as coisas, que Ele nos ensine os Teus caminhos, de maneira que nós possamos prestar ao Senhor um culto que Te seja agradável, ó Deus, um culto segundo a Tua palavra, segundo os Teus preceitos, segundo os Teus ensinamentos, ó Pai. Nós estamos aqui tão somente para Te adorar, para Te servir, para expressar ao Senhor a nossa gratidão por todo o bem, por toda a obra que o Senhor tem feito em nosso meio. E o nosso pedido é: fique conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Os que esperam nele, bom é aguardar a sua salvação. Suas misericórdias são que me sustentam, elas se renovam todas as manhãs. Bom é o Senhor, os que esperam nele, aguardar a sua salvação. Suas misericórdias são que me sustentam, elas se renovam todas as manhãs. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. Bom é o Senhor, os que esperam nele, bom é aguardar a sua salvação. Suas misericórdias são que me sustentam, elas se renovam todas as manhãs. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. A minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. Grande é a sua fidelidade. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. A minha porção é o Senhor,
portanto nele esperarei. Grande é a sua fidelidade, as misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. Sobre o trono, à direita do Pai. Quem é esse? O sol da justiça, a estrela da manhã, o rei que voltará. Toda a terra se alegra e canta em seu louvor. Sobre o trono, à direita do Pai. Quem é esse? O sol da justiça, estrela da manhã, o rei que voltará. Toda a terra se alegra e canta em seu louvor. Senhor.
Ah, Senhor, santo, santo, santo é o teu nome. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E neste momento nós queremos entregar a Ti as nossas ofertas, a nossa contribuição para a Tua obra, Deus. Nós Te damos graças porque nós reconhecemos que se neste momento nós damos alguma coisa a Ti, é tão somente por Tua graça, porque das Tuas mãos nós recebemos todas as coisas. Obrigado por Tua provisão em nossas vidas, obrigado por Tua providência, obrigado, Deus, por Teu cuidado com cada vida, com cada família. Obrigado pela obra do Senhor, por meio desta igreja, por meio deste ministério, e que o Senhor possa sustentá-lo dia após dia, para que ele cresça para a glória do Teu santo nome, Deus. É isso que nós oramos e pedimos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti. Minha vida a Ti consagrei, meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti. Minha vida a Ti consagrei, meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina
a Deus. Aleluias. Meu plano é fazer vocês ficarem com saudade do pastor Rony. Tá dando certo? Vocês não vão se livrar fácil de mim não, hein? Vamos orar. Deus abençoe ricamente a vida das nossas criancinhas. Que o Senhor dê às tuas servas graça e sabedoria para ensiná-las cada vez mais no caminho do Senhor. Abençoa, Pai, os seus pais, para consegui-las, ensiná-las no caminho que elas devem andar. Nós pedimos a misericórdia, o cuidado, a direção do Senhor sobre a vida dessas crianças e de seus pais, em nome de Jesus. Amém. O reino de Deus, terceira parte, 4 sentenças contra o reino deste mundo. Uma série de mensagens, convicções, no evangelho que escreveu Lucas. E hoje nós vamos ler dos versículos 24 ao 26 do capítulo 6 de Lucas. Lucas 6, 24 a 26. Pai, nós agradecemos a Ti por este momento tão importante aqui na igreja. E nós, Pai, reconhecemos que o Senhor precisa falar aos nossos corações, porque nenhum conceito, pensamento, ideologia ou filosofia humana pode mudar as pessoas. Só a palavra do Senhor, só a verdade é que pode transformar pecadores em pecadores arrependidos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Que o Senhor seja engrandecido, que eu diminua, em nome de Jesus oramos. Amém. Versículo 24 do capítulo 6 de Lucas. Mas, ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Amém? Podem se sentar. Como eu disse, hoje nós iremos dar continuidade à nossa série, nesse parágrafo que discorre dos versículos 17 até os versículos 49 do capítulo 6 de Lucas. Hoje nós veremos 4 sentenças de Jesus contra o reino deste mundo. Nós esperamos que o Senhor, pela sua graça, nos dê compreensão e entendimento dessa palavra e nos ensine a aplicar esses princípios na nossa vida. Então vamos fazer uma contextualização do que nós falamos até aqui, para que os irmãos possam continuar seguindo comigo nessa exposição. Amém? Na última pregação nós vimos como Jesus apresentou para os seus apóstolos e seus discípulos os atributos que caracterizavam aqueles que eram muito felizes, que eram bem-aventurados. Nós percebemos que o reino de Deus, ele é oposto ao reino deste mundo. Nós percebemos que aquilo que o mundo valoriza
que para o mundo é muito importante, Jesus despreza. Aquilo que o mundo despreza, que o mundo não aceita e não concorda, Jesus valoriza. Aqueles que são rejeitados pelo fato de serem simples, humildes, pobres ou desqualificados, Jesus os recebe, os instrui, os ensina e os acolhe. Aqueles que o mundo não acolhem, não recebem, Jesus recebe e acolhe. Quando Jesus começou sua obra aqui na terra, seu ministério, ele fazia uma declaração muito forte. Em Mateus ele dizia assim, de acordo com o que Mateus escreveu: o reino dos céus é chegado até vós. Em Lucas, ele dizia: o reino de Deus é chegado até vós. E o reino de Deus é personificado na pessoa de Jesus. E ao longo dos evangelhos, nós veremos a manifestação deste reino. De que maneira esse reino se irá se manifestar? Na pessoa e obra de Jesus. Jesus, por sua vida, pelo seu comportamento, pelas suas palavras, ele demonstrava, vivia e falava de um reino totalmente oposto ao reino deste mundo. Cheio do poder do Espírito Santo, ele operou sinais, ele fez prodígios, e esses prodígios e sinais testificavam, ou seja, confirmavam que ele era o Messias prometido, o ungido de Deus, o enviado de Deus para a salvação dos perdidos. Jesus é o Filho de Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Deus encarnado. Ele é a esperança para um mundo perdido. Para aqueles que são chamados ao arrependimento. Os súditos do reino de Deus, eles são convocados. E eles são convocados desde Jerusalém, por todas as regiões. Como vimos em pregações anteriores, em terras distantes, por estrangeiros, que não eram da linhagem dos judeus. E os súditos do reino de Deus ainda são convidados nos nossos dias. Da Europa, da África, da América do Norte, da América do Sul, da Oceania, do Oriente Médio, os súditos são convocados. Aquelas pessoas que se submetem ao reino de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus, quando convoca, ele os prepara, assim como preparou os apóstolos e os discípulos para fazer o quê? Para proclamarem a mensagem deste reino. Um reino que a partir do momento em que eles foram transformados, passou a estar neles. O reino estava em Cristo, e Cristo era a expressão do reino de Deus para todos. Agora o reino está nos salvos, e a vida dos salvos é a expressão do reino de Deus para todo o mundo. E por toda a história da humanidade, meus irmãos, os súditos do Rei Jesus levam a mensagem do seu reino. O reino que está dentro deles. E eles proclamam ao mundo até os nossos dias. E aí nós vamos ver 4 classes aqui que Jesus apresenta, que antes eram os bem-aventurados e continuam sendo, claro,
mas que sobre aqueles que são opostos a isso também ele lança as sentenças. E aí os primeiros são os pobres. E quem são os pobres? É aqueles que reconhecem a sua miserabilidade diante de Deus, que sabem que nada são, que são totalmente dependentes de Deus. Pessoas que se sentem carentes, necessitadas da graça de Deus. Pessoas que admitem que jamais alcançarão o favor de Deus por meio das suas obras. Esses são os pobres. Tanto no sentido literal, porque não têm nada e precisam de Deus, como principalmente importante na sua consciência de que não são nada, são miseráveis, perdidos, indignos, sem a graça do Senhor. Aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que buscam no Evangelho e na palavra de Deus como uma fonte inesgotável para a vida eterna. Aqueles que correm necessitados e carentes, com fome, com desejo ardente pela salvação, pela graça de Deus e pela palavra. Aqueles que anseiam, que esperam um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Aqueles que são injustiçados, humilhados, ofendidos, prejudicados. Como muitos cristãos foram mortos indignamente, perseguidos injustamente, eles eram pobres. Eles tinham fome de justiça. Eles clamavam pela justiça. Hoje nós ainda clamamos por justiça. E nós buscamos na palavra de Deus saciar a nossa fome, a nossa sede. Os que choram por causa das provações, por causa das perseguições, os que choram porque estão arrependidos dos seus pecados, porque sentem a dor do pecado. E eles continuam chorando ao longo da vida, porque na sua luta contra o pecado, eles ainda percebem o quanto eles são indignos. Se um cristão não chora pelo seu pecado diante de Deus, ele ainda não tem compreensão clara do que é o pecado e o quão grave ele é. E muitas vezes nós choramos pelos nossos pecados. E como eu disse semana passada, não é a lágrima de crocodilo, né? Como fiz aqui a ilustração do crocodilo, que ele, quando está devorando a presa, uma lágrima corre dos olhos dele. E alguém diria assim, o crocodilo está com dó, está triste, porque ele comeu uma presa, e tadinha da presa. Não, é porque aquilo é normal, ele chora porque há um processo ali, né, na sua alimentação, na sua digestão, ao mover ali a sua mandíbula, aí produz aquela lágrima. É a lágrima de remorso que muitas pessoas têm, mas não arrependem. O verdadeiro cristão chora lágrimas genuínas e verdadeiras, de alguém que pecou contra Deus e está verdadeiramente arrependido. Mas o Senhor Jesus Cristo diz na sua palavra que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E por fim, aqueles que são perseguidos, que são odiados, que são excluídos, que são zombados, que são caluniados por seguirem Jesus. Esses são os felizes no reino de Deus. Eles são justificados pela fé. Eles são os embaixadores do reino de Deus. E eles herdarão a vida eterna. Então vamos agora seguir para as 4 sentenças dadas por Jesus àqueles que seguem o reino deste mundo. Aqueles que confiam no seu poder, aqueles que confiam na sua força, aqueles que desprezam o reino de Deus. O sentido da palavra ai, aqui pronunciada por Jesus,
traz a ideia de uma advertência que exprime a severidade da ira de Deus que virá sobre aqueles que não se arrependem dos seus pecados. É como se dissesse assim: ai de você, se você tivesse consciência do resultado desse seu pecado, da consequência dessa sua atitude, você não faria isso. Ai de você, que um dia irá comparecer diante do juiz dos juízes, do Senhor dos senhores, para dar contas. É isso que Jesus está dizendo. Às vezes existe uma preocupação, quando nós lemos esse texto, de dizer assim: será que Jesus está se referindo a coisas espirituais? Ou seja, quando ele fala de rico, será que ele está falando no sentido espiritual? Quando ele fala de pobre, será que ele está falando no sentido espiritual somente? Não, Jesus não faz essa dicotomia, né? Poderíamos dizer assim. O que é dicotomia? É dividir algo em duas partes, né? Bem e mal, alma e espírito. Não é isso, Jesus não está fazendo isso. Para Jesus, o homem peca na sua totalidade. E ele é salvo na sua totalidade. Ou seja, para Jesus, o homem é um ser completo, corpo e espírito, corpo e alma. Não há separação. Jesus não salva somente a alma. Aí nós correríamos o risco de cair no pensamento gnóstico, que dizia que a alma é bom e o corpo é ruim, e que que o corpo é a prisão da alma. Então nós faríamos como eles, como muitos deles que diziam o seguinte: olha, não importa o que eu faço na carne, a carne não serve para nada. O importante é preservar o espírito. Não, Jesus não faz essa distinção. Quando ele fala ricos e pobres, ele está tratando nos dois aspectos, tanto no aspecto físico como no aspecto espiritual. E aí a distinção não está no fato de ser rico ou ser pobre, de ter fome ou ser saciado. A distinção está em como eu reajo nessas condições. É isso que está. Não há problema nenhum ser rico, não há problema nenhum ser pobre, não há problema nenhum ter o que comer e passar por escassez. A questão é a minha ação, a minha reação diante dessa situação. A autoconfiança dos ímpios, que confiavam nas suas posses, e que pelo fato de terem muito, eles não precisavam de ninguém, e principalmente de Deus. Os fartos que não passam necessidades, pois muitas vezes eles têm os bens materiais deste mundo disponíveis para eles. Os que riem da desgraça alheia e se acomodam em sua soberba. É esses que riem. Então, aqueles que confiam no seu poder e no que têm e não precisam de Deus e de ninguém. Aqueles que não têm nenhuma necessidade e pelo fato de não terem necessidade, julgam ser os melhores e não se compadecem dos necessitados. E às vezes dão as sobras, como Lázaro ali com o rico na parábola de Jesus. E por fim, parábola que muitas pessoas considerem como uma história real, quero ressaltar isso. E por fim, os que recebem o louvor e a bajulação dos homens. Aqueles que recebem o louvor das pessoas e eles ficam inflados com essa condição. E muitas vezes eles não são, vamos dizer assim, elogiados, admirados, mas eles são bajulados, porque eles têm muita riqueza, muito poder e algo para dar. Em breve, essas pessoas que agem dessa forma, irão ver tudo aquilo que eles confiavam
passar, acabar. E então o juízo de Deus virá sobre eles. Então, vamos falar sobre cada uma desses ais. Primeiro lugar, os ricos ímpios. Como nós dissemos na pregação anterior, a palavra de Deus, ela não condena a riqueza. Então, alívio aí para vocês, né? A palavra de Deus não condena a riqueza. Amém? Pode ser rico, meu irmão. Não tenha medo de ser rico. Melhor, tenha medo de ser rico. É perigoso ser rico. Para a fé é perigoso. Mas, deixa na mão do Senhor. E Ele vai te dar o que for da vontade dEle e é melhor para você. Mas, Mamon não pode ser senhor da vida de um cristão. Vejamos o que Jesus ensinou. Aí você vai dizer assim, pastor, o que é Mamon? Calma, a gente vai chegar lá. Você vai entender o que é Mamon. Talvez você já até saiba, né? Vamos ler Mateus 6, 24, por favor. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Uma pessoa não pode servir a Deus e às riquezas. Não há espaço para dois senhores. Por exemplo, lá fora da igreja, quem reina é Mamon. Ele é o Senhor. Dentro da igreja, Jesus é o Senhor. Não, não existe isso. Como diz o texto, ou você vai chatear um para agradar o outro, ou você vai agradar o outro para chatear um. Ou você vai desprezar um para acolher o outro, ou você vai acolher um para desprezar o outro. Não existe a possibilidade de ser dirigido e governado por dois senhores. A palavra mamon, usada aqui por Jesus, significa o dinheiro em sentido restrito. Né? Um sentido mais restrito significa o dinheiro. Quanto às posses em sentido amplo. Sentido restrito no sentido de que o dinheiro é acolhido para você. E o reflexo desse dinheiro é as posses, as conquistas, os bens materiais. Essas posses são tudo aquilo que tem um preço. É tudo aquilo que o ser humano possui além do seu corpo e da sua vida. Então, o que são as posses? É tudo aquilo que você possui além do seu corpo e da sua vida. Alguns aqui só têm o corpo e a vida, não é verdade? Será? Não sei. Eu estou bem perto disso. Mas, graças a Deus, eu não tenho somente o corpo e a vida. Tem algumas posses. Amém? Louvado seja Deus. Então, continuando. A sentença dada por Jesus não é pelo fato de uma pessoa ser rica, mas é pelo fato dessa pessoa confiar nas suas riquezas e fazer das suas riquezas o Senhor da sua vida. Então Jesus não está condenando o fato de você ser rico, de você ter dinheiro, de você ter posses. O que ele está tratando aqui é quando um homem tem o dinheiro e as suas posses como Deus e Senhor da sua vida. É isso que ele está dizendo. É quando as coisas, quando as pessoas, quando o patrimônio é mais importante do que o Senhor na sua vida. Por exemplo, uma pessoa quando comete um pecado, ele não se abala com o pecado, mas quando amassa o carro, ele chora desesperadamente. Aí é fácil descobrir quem está querendo ser o Senhor dessa pessoa. Então é isso que Jesus está dizendo.
Essas pessoas davam mais valor ao dinheiro, às posses, do que a Deus e ao seu reino. Então essas pessoas estão qualificadas como agentes do reino deste mundo. Aqueles que confiam nas suas riquezas, Jesus está dizendo para eles, verão no final que o seu ídolo não poderá dar-lhes a vida eterna. E consequentemente, essa sentença de Jesus virá sobre eles. Em sua carta, Tiago vai dizer algo muito interessante. Abra comigo, Tiago 5, 1 a 6. Tiago 5, 1 a 6 diz assim: Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas são corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos e há de devorar. Como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Parece que Tiago está nos nossos dias, né? Parece que ele está assistindo o nosso tempo. Não são assim as pessoas que ajuntam, que acumulam, e muitos não vivem tempo suficiente para usufruírem daquilo que acumularam. E muitos têm muitas posses, têm muitos bens, mas nem sequer têm o prazer de curti-los. E quantos oprimem os seus trabalhadores por causa do lucro? E por que fazem isso? Porque só pensam em ter mais e mais. Porque não têm sentimento e compreensão com a necessidade do próximo. Que vivem regaladamente nos prazeres, engordam o coração de soberba, de arrogância, de orgulho. Matam os justos e muitas vezes matam por negligência. Quantos poderosos estão matando por negligência? Porque não se compadecem da necessidade do próximo. Tiago enfatiza que aqueles que confiam nas riquezas em breve serão julgados pelo Senhor. E nós sabemos, pela palavra de Deus, que em breve a ruína e o juízo virão sobre aqueles que confiam nas suas riquezas e oprimem os pobres. Vamos para a segunda sentença. Os avarentos e gananciosos. São aquelas pessoas que amam o dinheiro. Aquelas pessoas que por causa do dinheiro, elas são capazes de cometer injustiças. São capazes de fazer males. Desprezam e humilham as pessoas por causa do lucro, por causa do dinheiro. Sabotam, roubam, enganam, mentem para ter mais lucro. E por que fazem isso? Porque amam o dinheiro, porque desejam ardentemente o dinheiro. Aquelas pessoas que chegam ao ponto de cometerem as maiores atrocidades por causa do dinheiro. Jesus vai dizer, ai de vocês. Quantas pessoas se vendem, se corrompem para ter mais dinheiro. É interessante que a palavra para a pessoa que tem amor ao dinheiro chama-se filargiria. Filargiria é a pessoa que ama o dinheiro. Eu não sei se tem condições de eu assumir isso aqui, mas eu vou correr o risco. Filargírio é o cara que ama o dinheiro. Estou correndo o risco aqui, se estiver errado, me perdoe.
Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo disse, 1 Timóteo 6,10, um texto clássico que todos conhecem bem. Paulo diz a Tiago, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então Paulo não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males, senão ele diria assim, eu não aceito contribuições, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, ele está dizendo o amor ao dinheiro, quando eu amo o dinheiro, quando eu me apego ao dinheiro, quando eu coloco o dinheiro acima de tudo na minha vida, isso vai trazer muitos males para a minha vida, para o meu coração. E vou correr o risco de desviar. Por isso que eu falei aqui, né? Não é ruim ser rico, mas é perigoso. Então peço ao Senhor para te ajudar a passar pelo caminho, quando você estiver preparado para passar por ele. Em Lucas 12, 15 a 21, gosto muito da frase que o pastor Rony fala sempre aqui, quando nós vamos retirar as ofertas e os dízimos. Ele fala que a maior bênção que o Senhor pode nos dar é tirar de nós o apego aos bens e ao dinheiro. É a maior bênção que o Senhor pode fazer por nós em relação a isso, sem dúvida. Em Lucas 12, 15 a 21, Jesus vai contar uma parábola. Você já deve ter ouvido essa parábola. De um homem rico. Ele fez uma grande colheita e ele viu que os campos produziram muito além daquilo que ele tinha expectativa. E ele olhou para aquela grande colheita de grãos e ele falou, o que eu vou fazer? Eu não tenho espaço para armazenar e guardar tanto assim. Aí ele teve uma ideia, vou aumentar os celeiros. E aí vou guardar toda a minha colheita e vou dizer assim, coma-te, regala-te minha alma, pois tem sustento para longos dias. E aí na parábola Deus diz, louco, hoje pedirão a tua alma, o que tens? Para quem serás? Ele confiava nas suas posses, ele confiava nas suas riquezas e ele pensava que isso seria suficiente para sustentá-lo. Mas e a alma dele? O que ele tem? Para quem será? A vida dele, diante de Deus, vai ser pedida agora. E agora? O que você tem? Vemos que a ganância e a avareza dos seres humanos são fúteis e perecíveis. Ou seja, são coisas que em determinado momento não têm nenhum valor. Isso acontece comigo, não sei se acontece com vocês. Às vezes você adquire um bem e você paga caro por ele. E aí nas primeiras semanas você usa bem aquilo ali, mas chega um tempo que você enjoa. E aí fica parado. Tem pessoas que são acumuladores, guardam coisas que não tem nenhum valor para elas, que tem valor para o próximo, mas para elas não tem. Então são coisas fúteis que vão passar. Por exemplo, seu celular que você está com ele na mão aí, talvez seja o último modelo. Daqui a 6 meses, você quer outro, porque ele não está te servindo mais. Percebe como as coisas são fúteis? O seu carro que você está aí está bonito, daqui a uns dias você quer um outro. A sua roupa desgasta. Você está numa casa bonita, amanhã você fala, não, quero uma melhor. Então são coisas fúteis e passageiras, coisas que não permanecem. Isso quer dizer que eu não devo dar valor às coisas? Isso quer dizer que eu não devo dar valor aos meus bens? Não é isso. Você precisa cuidar do seu patrimônio, dos seus bens, que Deus, pela misericórdia dele, te concedeu. Mas você não pode apegar-se a eles, amá-los acima de Deus e colocar eles como aquilo que é essencial na sua vida. Pois o que é essencial na sua vida é o Senhor, seu Deus. A terceira sentença, os que buscam o prazer. São aquelas pessoas que vivem em função de buscar o prazer a qualquer custo. Pessoas que não se sensibilizam com a necessidade do próximo.
Não importa se uma pessoa está precisando de ajuda, é o meu prazer, a minha satisfação em primeiro lugar. Pessoas que só procuram o riso e o deleite, que não se sente compaixão com a dor e a necessidade das pessoas. Pessoas que vivem um momento e agora, que ficam sentados na mesa do prazer e esquecem que um dia a conta virá. É como se você chegasse num restaurante muito chique, muito caro, e você dissesse assim: hoje é o meu prazer, o meu deleite. E aí o garçom chega até você e o que você quer? Eu quero o vinho mais caro, eu quero o suco mais caro, eu quero a comida mais cara, eu quero tudo mais caro. Eu quero pessoas vindo aqui na minha mesa cantar e tocar só para mim. Eu quero me deleitar aqui no meu prazer. Eu quero tudo que eu tenho direito. Ótimo, mas a conta vai vir. E aí? Então, meus irmãos, cuidado com essa entrega excessiva aos seus desejos e aos seus prazeres, porque eles poderão produzir pecado. E o pecado tem as suas consequências. Fique atento. Não é proibido ter prazer, não é proibido divertir, não é proibido curtir os bens, as bênçãos dessa vida, mas saiba que esses prazeres, essas bênçãos, vêm acompanhados de possibilidades de pecar contra Deus. Possibilidades de desprezar e desconsiderar os carentes e necessitados. Possibilidades de dar vazão ao orgulho, à vaidade e à soberba. Fique atento. Em 2 Timóteo 3, 1 a 15, o apóstolo Paulo vai fazer uma reflexão sobre a situação dos homens nos dias atuais. E eu vou ler o texto, mas eu vou dar ênfase em algumas palavras. E eu gostaria que vocês se atentassem para isso. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Diz o apóstolo Paulo a Timóteo: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Perdão. Pois os homens serão egoístas. Guarde isso. Avarentos. Guarde isso. Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder, foge também desses. O que seria uma pessoa que é mais amigo dos prazeres do que de Deus? É uma pessoa que, ao levantar de manhã para fazer uma coisa gostosa e boa na vida, ele nem sequer se dirige a Deus em oração. No seu desejo ardente de se entregar aos prazeres, ele esquece que aquele que está dando ele essa oportunidade é digno de honra, glória e louvor, e ele se desconsidera. Nós temos a facilidade de nos entregarmos aos desejos e aos prazeres afoitamente e esquecermos de buscar a Deus, de falar com Deus. Mas se nós acordarmos passando mal, se nós acordarmos com alguma dificuldade financeira, a primeira coisa que a gente faz é ajoelhar e orar. Não é? Então, meus irmãos, cuidado quando as coisas estão muito boas, porque esses são os momentos perigosos da vida. Atente-se para isso. Você fala, vou fazer um passeio, vou divertir, vou gastar muito dinheiro, vou aproveitar muito o dia. É este momento que você deve orar mais ainda.
É nesse momento que você deve clamar mais ainda. Se você orava meia hora antes por causa de um problema, ore 1 hora antes, quando você for sair para desfrutar e gozar os prazeres da vida. E volto a frisar. Os prazeres, curtir a vida, viver, aproveitar as coisas boas da vida, não é pecado. Pecado é quando você coloca essas coisas acima do Senhor. É quando você se apega a essas coisas mais do que a Deus. A lista citada por Paulo mostra as características dos seres humanos nos últimos dias. Ela demonstra o reflexo do que temos vivido nos nossos dias. Jesus via isso também nos seus dias. E a sentença dele sobre essas pessoas, ela é pronunciada. Em sua carta, o apóstolo João vai dizer, 1 de João 2, 15 a 17. 1 de João 2, 15 a 17. Ele vai dizer assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aqueles que amam o mundo já escolheram o seu Senhor. Já decidiram. Caso eles não se arrependam, eles verão que em breve a sentença de Jesus virá sobre eles. Não importa quanto tempo dure a vida de um ímpio, se ele não se arrepender, ele vai dar conta a Deus no momento da vontade de Deus. A palavra que João usa para mundo aqui, ela tem o sentido de uma organização ou uma constituição apta e harmoniosa, ordem, governo. Pastor Rony gosta muito de dizer isso aqui, que essa palavra tem a ver com cosmos, que de onde vem a palavra cosméticos. Então o que é o mundo? O mundo é todo esse sistema organizado que rejeita a Deus. Percebem como aqueles que não temem a Deus, eles são organizados em combater os princípios ensinados pela palavra de Deus? Eles têm os seus representantes. Atente-se para o dia da eleição. Os representantes desse sistema estão aí, querendo o seu voto, para depois lutar contra a sua fé. O pastor reverendo Augusto Nicodemos, ele vai dizer algo interessante, e eu preciso compartilhar isso com vocês. Ele diz o seguinte, abre aspas: existem muitas definições disponíveis e parecidas de cultura. No geral, define-se como conjunto de valores, crenças e práticas de uma sociedade em particular, que inclui artes, religião, ética, costumes, maneira de ser, divertir-se e organizar-se. Os cristãos acrescentam um item a mais a qualquer definição de cultura, que é a sua contaminação. Não existe cultura neutra, isenta, pura e inocente. Ela reflete a situação moral e espiritual das pessoas que a compõem. Ou seja, uma mistura de coisas boas decorrentes da imagem de Deus no ser humano e da graça comum. As coisas pecaminosas resultantes da depravação e corrupção do coração humano. Então, na cultura existem coisas boas. Na música, nas artes, que refletem a graça comum de Deus. Mas existe também por trás dessas coisas influências dessa cultura que são contaminadas, manchadas pelo pecado. O cristão precisa ter discernimento. Na dúvida, obedeça a palavra do Senhor e se sujeite ao Senhor. Continuando,
Toda cultura, portanto, por mais civilizada que seja, ela traz valores pecaminosos. Ela traz crenças equivocadas. Ela traz práticas iníquas que se refletem na arte, na música, na literatura, no cinema, nas religiões, nos costumes e em tudo mais que se compõe. Deste ponto de vista, a definição de cultura é bem próxima à definição que a Bíblia dá de mundo. A saber, como eu disse, aquele sistema de valores, crenças, práticas e a maneira de viver das pessoas sem Deus. Poderíamos dizer que o mundo compreende os traços da cultura humana, que refletem a sua decadência moral e espiritual e seu antagonismo contra Deus, ou seja, a sua oposição a Deus, contrário a Deus. De acordo com João, as paixões carnais, a cobiça e a arrogância do homem marcam o mundo. Como tal, o mundo é fortemente inimigo de Deus e os cristãos não devem amá-lo. Feche aspas. Então, eu creio que a definição do reverendo Augusto Nicodemos, ela é perfeita nesse aspecto. Por trás da cultura, da música, das artes, das expressões culturais, também está carregado coisas relacionadas a um sistema diabólico que se opõe a Deus. Então, às vezes você ouve uma música, ela é muito bonita, a melodia é maravilhosa, mas a letra é totalmente anticristã. E por mais que seja bonito, culturalmente falando, ouvir, um cristão não pode ter prazer nessa coisa, porque reflete um mundo perdido. Então nós, pastores, aqui temos costumes de explicar para os irmãos que não há nenhum problema ouvir música. Nós entendemos que existem 3 tipos de música. As músicas românticas, cantadas pelos cantores para suas esposas, para as pessoas que amam. Músicas que expressam sentimentos de amor, que estão relacionados à graça comum. Existe a música profana, que é uma música que só diz coisas, palavras de blasfêmias, palavras que fazem apologia ao pecado e todas as práticas pecaminosas. E existe a música com a qual nós louvamos a Deus. Evidentemente que eu poderia abrir uma aspas aí, existem as músicas gospels e as músicas que adoram o Senhor. Então, há algum problema ouvir uma música romântica? Não, mas a letra dela defende os princípios que você crê, como cristão? E a música profana? O funk, essas músicas que têm mensagens de duplo sentido, deve ouvir? De maneira nenhuma. Um cristão não tem prazer nessas coisas. Música gospel, pode ouvir à vontade, mas tenha cuidado. Converse com o seu pastor. De repente uma música gospel está carregada de heresias. E aí você poderá estar compactuando com a disseminação da mentira e do falso ensino. E a música que nós aqui, atentamente, com a ajuda do Bernardo, dos irmãos, procuramos fazer para louvar o Senhor. Mas também existem as artes, a pintura, o teatro são importantes, mas qual a mensagem deles? Isso é fundamental. Então todas essas coisas estão no mundo e muitas delas refletem a graça comum de Deus. Mas tenha cuidado que por trás disso também há a contaminação do homem perdido e caído nos seus delitos e pecados. Então precisa ficar atento para não amar o mundo e as coisas que há no mundo. Jesus disse: ai de vocês que agora riem. A questão, meus irmãos, não é o fato de rir e ser feliz. A questão é o fato de se deleitar, de ter prazer nos desejos pecaminosos de um mundo perdido. A questão é que você ter prazer de estar diante de um programa imoral e ficar sorrindo feliz ali, dando gargalhadas.
Ou diante de um filme que não é adequado para um cristão, você ter prazer naquilo, rir daquilo. Ai de vocês que riem, que se deleitam nos prazeres pecaminosos deste mundo. Um mundo que está falido por causa do pecado, que não subsistirá e que será em breve estabelecido, suplantado pelo reino de Deus. E por fim, a última sentença. Os que buscam agradar os homens. Jesus diz: ai daqueles que buscam agradar os homens, que buscam os louvores dos outros. Eles receberão a sentença dos seus atos. Muitos profetas no Antigo Testamento fizeram isso. Foram desmascarados, foram envergonhados diante dos verdadeiros profetas do Senhor. Escrevendo aos Gálatas, Paulo disse, Gálatas 1, versículo 10. Gálatas 1, versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Aos Tessalonicenses ele escreve, 1 de Tessalonicenses 2, versículo 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Então Paulo tinha bem claro isso. Eu não estou aqui para agradar aos homens, nem para receber o louvor dos homens. Imagina o apóstolo Paulo aqui entre nós, né? Pastor Rony seria o primeiro a vir e falar, peraí Paulo, você é demais, cara. Né? Quero dar um abraço em você. E o Arlen fala, pô, mas eu queria conversar com o Paulo também. Não, agora não. Segura a onda aí que o Paulo agora é meu. Imagino ele aqui. A personalidade mais extraordinária depois de Jesus no Novo Testamento. E certamente, no tempo dele, ele não era bajulado, muito pelo contrário, ele era rejeitado e perseguido. Os contemporâneos de Paulo, se estivessem aqui nos nossos dias, diziam, não, mas aquele camarada é esse cara tão importante que vocês consideram? Mas é porque ele não procurava agradar ninguém. É porque ele não usava da retórica, da sua capacidade intelectual, do seu conhecimento para atrair para si adoradores, fãs. Não tinha o fã-clube do apóstolo Paulo. Hoje tem fã-clube de muitos pastores, de muitos líderes e cantores. E eles precisam responder ao seu público, agradar ao seu público. E são capazes de negociar princípios básicos da fé cristã para não perderem a fama e o prestígio. Olha o que Tiago vai dizer. Isso é impactante, mas é necessário. Tiago 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pesado, não é verdade? Mas é a palavra de Deus. Pode ficar com raiva de mim, por estar falando isso. Mas é a palavra de Deus. Os seres humanos em nossos dias fazem de tudo para terem a aprovação dos outros, para serem aplaudidos. No advento da tecnologia, as pessoas buscam likes e curtidas nas redes sociais. Olha o Instagram, né? Quem curtiu o meu perfil? Quem curtiu a minha foto? Opa, estou popular. Aí você começa a receber isso e você começa a ver, nossa, que maravilha, que beleza. Eu preciso dar uma revisada no meu conteúdo para ampliar o número de curtidas e de likes.
E aí que muitos cristãos negociam os princípios da palavra de Deus para agradar os outros. E aqueles que fazem montagem? O sujeito, infelizmente, não é uma maravilha, uma 8ª maravilha do mundo. Mas a tecnologia está aí. Então, vou colocar os meus olhos verdes, azuis. Vou colocar aqui um filtro no meu rosto. Vou mexer na paisagem atrás de mim. Para quê? Para ganhar o elogio dos homens. Para ganhar os likes, as curtidas. Para aumentar o número de seguidores. Percebem? As pessoas buscando aplauso, as pessoas buscando curtidas, likes. Para quê? Para agradar os homens e ser admirados. Triste sina dos tempos modernos. Percebemos com isso que muitos que se dizem cristãos negociam os princípios fundamentais do Evangelho. E o resultado disso é um cristianismo descompromissado com Cristo. Desculpa o que eu vou falar, mas é verdade. Se você está passando uma imagem de algo que não reflete a sua realidade, seja por meio de filtro ou qualquer coisa que seja, você está mentindo. Seja a palavra do crente, sim, sim, não, não, o que passar disso vem do maligno. Ah, mas é uma coisinha tola e boba, mas nas coisinhas tolas e bobas é que vem os grandes pecados e o afastamento de Deus e da sua graça. Nós devemos ter cuidado com essas coisas, meus irmãos. Pois um cristão genuíno, por mais que ele tente viver bem com todos, poderá em algum momento se opor ao reino deste mundo. E aí o que vai acontecer? As pessoas vão ficar com raiva dele. Nossa, eu gostava tanto de você, eu curtia, eu dava like, você curtia, mas eu fiquei sabendo que você é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu fiquei sabendo que você é contra o aborto. Eu fiquei sabendo que você é contra o sexo antes do casamento. Ah, você não tem mais graça. Não gosto mais de você. Pode ser que você conheça uma pessoa e você conviva bem com ela e você tenha a oportunidade de trazer o Evangelho, mas quando ela vê que você não é do reino deste mundo, pode ser que ela te odeie. Pode ser que ela nem queira ver mais a sua cara. Corremos esse risco. Mas nós somos chamados a dar razão da nossa fé. E nós devemos falar isso com as pessoas com amor, com graça, com sabedoria. Porém, e apesar disso, nós iremos ser taxados de antipáticos, desagradáveis, desmansos prazeres. É uma pena. Mas a vontade de Deus está acima de tudo. É uma pena que talvez amanhã eu vou deixar de fazer algumas postagens, deixar de falar algumas coisas, e eu possa com isso perder centenas de seguidores. Lamento, é uma pena, mas eu preciso colocar o Senhor acima de tudo na minha vida. Como Pedro e João, ou Pedro e os apóstolos, né? Lá em Atos 5, 29, eles eram perseguidos, e eles passaram a ser personas não grata entre os judeus e no Império Romano. Passaram então a ser perseguidos, presos, e aí o que Pedro diz, e os apóstolos? Importa-nos obedecer a Deus e não aos homens. Eu quero, por fim, trazer alguns pareceres para a igreja, e não é aplicação, porque eu fiz aplicação
durante a exposição dos 4 A's, então creio que deva ter ficado bem claro para vocês. Eu quero só trazer algumas coisas importantes aqui baseado nessa mensagem. Nós vimos que Jesus distinguiu 2 classes de pessoas. As que ele chamou de bem-aventuradas. E as outras sobre as quais ele lançou 4 sentenças. O mundo não vê assim, né? Pois o mundo não crê no Messias. E o mundo não quer se sujeitar ao reino de Deus. Infelizmente, nós não temos poder de mudar as pessoas. Essa é a obra do Espírito Santo. Mas nós podemos dar testemunho e pregar o Evangelho. E deixar que o Espírito Santo faça a obra dele no coração das pessoas. Um cristão sabe, pela palavra de Deus, que os conceitos deste mundo estão errados. E que as coisas às quais os ímpios se apegam não se comparam ao reino eterno de Deus e o que Deus tem para os salvos. Infelizmente, irmãos, muitos cristãos são tentados a cederem às paixões deste mundo. E nós precisamos buscar as respostas de Deus em sua palavra. Na oração, na comunhão e no corpo de Cristo. Asaf também teve essa crise de fé. Está lá registrado no Salmo 73. Vocês vão ver lá que ele chegou a uma situação que ele diz: olha, os ímpios, os ricos, os poderosos estão cada vez melhor, e eu que te sirvo estou nessa dificuldade, nessa luta, até que chegou um momento e eu entrei na casa do Senhor, no templo do Senhor, contemplei a beleza e a santidade do Senhor, e vi que isso que eu creio, que a minha convicção, a minha fé, está além dos paradigmas, desígnios e propósitos deste mundo. Olhe para o Senhor, meu irmão. Veja a grandeza da glória de Deus. Olhe para este mundo e veja o fim que está tendo os orgulhosos, os arrogantes, os perversos, os soberbos. Veja, você está vendo todos os dias as consequências do pecado. E na eternidade ainda mais. E 2 perguntas: quem são os bem-aventurados? Aqueles aos quais Jesus se refere ou aqueles que o mundo aclama? Um cristão que conhece a Bíblia e um pouquinho da história humana, ele saberá responder essa pergunta. Portanto, sejamos fortes, sejamos corajosos, proclamemos o reino de Deus e vivemos o reino de Deus. Porque em Cristo o nosso trabalho não é vão. Paulo disse isso aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, 58. Meu irmão, não se iluda com este mundo. Em breve o Senhor Jesus virá e cada um dará conta de si mesmo a Deus. Está lá em Romanos 14, versículo 12. Amém? Que nós possamos ser valentes, firmes e corajosos em proclamarmos e vivermos o reino de Deus. E assim nós seremos bem-aventurados. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer a Ti por esta manhã aqui na Tua presença, pela vida dos nossos irmãos que aqui puderam estar, pela palavra do Senhor, pelo louvor, a adoração, por tudo que aprendemos contigo e pedimos que nos ajude a permanecermos firmes na nossa caminhada. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém?